A gente volta. Pessoal, sejam bem-vindas a Aprimorar Cursos Preparatórios. Hoje nós faremos a resolução de questões aí da prova do dia 16 de fevereiro de 2025, da matéria de Administração Pública, tá? Antes de mais nada, quero dizer que eu sei que talvez para alguns aí a banca pareça ser algo muito difícil ou algo, né, talvez que complique demais nas palavras, mas eu de certa forma tenho o orgulho da FGV nessa tentativa ou dessa forma de explorar os assuntos, tentando transformar a parte teórica em prática, tá? Essa é uma dificuldade que a gente tem, inclusive, no dia a dia, no trabalho, tá? Das pessoas entenderem as sentenças, né? Das pessoas estudarem, entenderem as sentenças. E isso vai desde a leitura de um simples manual até a interpretação de um conflito jurídico, algo do tipo. E, como policial, a gente vai ver bastante, tá? Então, eu tenho muito orgulho da banca, eu acho que facilitou demais a minha vida, dar aula para a banca FGV, porque em relação às outras bancas, é uma banca mais ousada na configuração das questões e mais corajosa também. Ela não tem medo de eventual recurso, tá? Ela tenta trabalhar as questões, tentando trazer uma ideia para vocês. É lógico que isso eu estou falando, mas não impede de eu discordar de alguns gabaritos, como a gente vai fazer hoje, tá? Então, tem uma questão aqui que eu acho que está carente de informação ou o gabarito está em desacordo aí com o que deveria ser. Na verdade, eu até acho que não tem, né, uma alternativa correta. Tudo bem? Mas vamos trabalhar para e passo. Vamos chegar aí, né, na questão correta, no momento certo, e cada questão, a gente vai estudar o assunto para poder rever, né? E quem foi aluno aqui na Aprimorar vai se lembrar desses assuntos na aula, que a gente falou em aula também. Tudo bem? Vamos lá. A prova que eu, né, tive acesso foi a prova tipo 2, se não me engano, na cor verde, tá? E a primeira questão da nossa prova, dizia aí que uma pessoa credora de Pedro, que é soldado da Polícia Militar, encaminhou um requerimento ao comandante-geral da corporação solicitando que fosse informado o valor da renda mensal do referido agente. Acresceu que o objetivo era utilizar essa informação para a montagem da estratégia a ser utilizada para promover a cobrança do crédito que tinha com o Pedro, tá bom? Bem, é, olhando a pergunta ou a história que tem, né, por trás disso daí, a gente talvez ainda não enxerga qual seria o assunto da matéria, mas logo em seguida, na outra frase, ele diz lá: o comandante-geral, após analisar a sistemática vigente, concluiu corretamente que é a informação solicitada. Então, está falando de informação. Se está falando de informação, foi o último tópico que nós trabalhamos no curso aqui na Aprimorar, né, que foi justamente decreto de informações. Bem, para falar de decreto de informações, a gente tem que lembrar de algumas premissas, que a regra é a informação, a exceção é o sigilo, tá? E eu me recordo que nas aulas também a gente comentou que tem um portal chamado Portal da Transparência, que inclusive coloca o salário de todo mundo lá, tá? Os vencimentos de todo mundo. Então, não é considerado uma informação sigilosa o salário, a remuneração do servidor público. Tanto é que a gente tem um portal transparência, inclusive que está lá as diárias percebidas por esse servidor, os documentos que ele anexou para solicitar a diária e tudo mais. Tudo bem? Então, vamos às alternativas e aí a gente faz um comentário breve sobre esse assunto. Primeiro, diz respeito à intimidade de Pedro, logo não pode ser fornecida. Por que ele coloca essa alternativa? Porque a gente sabe que, em alguns casos, né, para resguardar a intimidade, né, a individualidade de uma pessoa, a gente pode ter aquela restrição de acesso de até 100 anos, tá bom? Então, ela quis induzir, nessa alternativa A, né, que o salário também estaria nesse rol de valores, né, ou desse rol de situações de intimidade. Gente, se fosse uma empresa privada que não tem recurso público, talvez até poderia a gente trabalhar com um certo sigilo, né? Até porque a empresa privada pode ter funcionário A, B e C, ela pode ter funcionário da mesma função e às vezes remunera diferente cada funcionário, à mercê aí de cada
qualidade que esse funcionário tem. Mas eu estou falando de recurso público. Se eu estou falando de recurso público, a regra é a publicidade. Tudo bem? Então, não tem problema nenhum a gente saber quanto ganha um servidor. Até porque a gente estudou todas as regras dos servidores aqui. O teto remuneratório do servidor, né? Tudo isso a gente acaba, né, sabendo, pelo menos o mínimo e o máximo que o servidor ganha, tá? E aí eu tenho o portal da transparência, tá? Salário não é nada para ser sigiloso, ok? Nem pode ser porque é recurso público. Pois bem, vamos lá. Somente pode ser fornecida se a pessoa for titular de um crédito alimentar? Pessoal, se ela for titular ou não, vai ser fornecida. Então, esse somente, esse advérbio, ele não fica legal, tá? Eu sempre fujo desse advérbio. A gente vai ver que justamente a questão que eu, né, julgo passível de anulação e de recurso é a questão que traz um advérbio somente, tá? Muito bem, somente pode ser fornecida se os documentos apresentados comprovarem que a pessoa de fato é credora de Pedro. Bem, tem, é público, né? Independente de ser credora ou ser credor alimentar ou credor financeiro de Pedro, pode acontecer, tá bom? Então, deve ser divulgada, o que independe até mesmo de requerimento, por ser de interesse geral. Talvez essa está mais adequada, porque a regra é a publicidade, a exceção é o sigilo. Deve ser divulgada, pois a administração pública não pode invocar sigilo em relação a nenhum requerimento de acesso à informação. Bem, essa está a metade certa, né? Porque ela fala, deve ser divulgada. Ok, a gente viu isso na letra D também. Mas quando ele fala, pois a administração não pode invocar sigilo em relação a nenhum requerimento de acesso à informação, está errado. Porque senão a gente não estudaria aí ultra secreto, secreto e reservado. A gente não estudaria as possibilidades de sigilo que a administração pode trazer, desde que imprescindível a segurança da sociedade ou do próprio Estado. Tudo bem? Então, a letra E, ela vai se equivocar na sua argumentação. A sua argumentação está equivocada, em que pese ela falar que deve ser divulgada. Vamos relembrar um pouquinho o assunto de informações. Ao decreto, quais são as diretrizes do decreto? Que acesso à informação é um direito fundamental, né? Deve ser assegurada aí por procedimentos diretos, objetivos, práticos e céleres, ou seja, rápidos, que garantam sua efetividade observados os princípios que regem a administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A própria publicidade é um dos princípios. Muito bem. Primeira diretriz, publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. Depois, divulgação de informações de interesse público independente de solicitações. Esse inciso 2 do artigo 2º do decreto é o que dá o gabarito para nós nessa questão, né, que trata do Pedro, que é devedor de Cicrano. Tudo bem? E utilização de meios de comunicação viabilizados por tecnologia de informação, ok? Né? E cultura da transparência, ou seja, a transparência ela tem que ser sempre uma transparência ativa e não reativa, proativa, não reativa, ok? Desenvolvimento do controle social da administração pública, ok, legal, lembra que a gente falou? Uma vez que eu tenho transparência, a sociedade pode controlar o que a administração pública está fazendo, isso é importante, tá? Para nós todos, não só na condição de militares, mas na condição de cidadão que somos também, tá? Para a gente poder observar como está sendo o dinheiro gasto da arrecadação dos nossos impostos. Tudo bem? Tranquilos? Essas são as diretrizes, especialmente inciso 2 do artigo 2º responde a questão, logo, o gabarito nosso é a letra D, tá bom? E eu deixei o gabarito aí, vai ficar acessível a todos, né? Lembrem que essa aula vai estar aí no nosso YouTube, o YouTube do canal aí da Aprimorar, para que vocês possam rever quantas vezes quiserem, inclusive nos estudos futuros, os estudos aí no futuro, tudo bem? Muito bem. Prosseguimos então, próxima questão, tá? Um grupo de policiais militares foi convidado por certo militar reformado a formar uma associação civil sem fins lucrativos. O objetivo era permitir que os associados, todos com porte legal de arma de fogo, pudessem participar de patrulhamento voluntário das vias públicas, devidamente uniformizados com trajes contendo as cores e o símbolo da associação, tá? De modo a dissuadir os interessados na prática de ilícitos e prender aqueles que se encontrassem em flagrante delito, submetendo-os à autoridade competente. Primeiro equívoco, né? Lembra que segurança pública é dever do Estado e é uma atividade indelegável. O Estado não pode delegar, não pode contratar uma empresa para fazer isso, ok? Lógico que isso não foi alvo direto das nossas aulas, mas
é importante que todos saibam que o serviço de segurança pública não pode ser terceirizado, tá? Primeira coisa, tá? E assim, quando se fala de associação, a gente vem um monte de regra na nossa cabeça. Associação não é obrigatório, não precisa de autorização. A associação, ela tem algumas vedações, ela não pode ter finalidade ilícita, ela não pode ter caráter paramilitar, tá? E é o que a gente está mais ou menos vislumbrando aqui, ok? Aí alguns vão falar assim, mas, professor, e né, o vigilância, a escolta armada. Sim, a escolta armada, ela está a bem de um serviço particular, a um grupo de pessoas ou determinadas pessoas, e não público. A escolta armada não pode sair fazendo patrulhamento na rua, porque ela está usurpando uma função pública. Tudo bem? Isso não pode, ok? Então, a escolta armada também, ela não serve uma finalidade pública, ó. Patrulhamento voluntário das vias públicas. Não, se for uma escolta armada, ainda que sejam policiais da reserva ou policiais no seu horário de folga, né, que pese isso ser, pelo regulamento, proibido, a gente sabe que é uma prática comum, tá? E, e o policial está fazendo isso não em prol da sociedade, está fazendo em prol de um particular que está remunerando ele por isso. Tudo bem? Ou o policial, né, inativo. O inativo, tranquilo, pode, né, pode trabalhar aí, né, a bem do serviço particular, porque ele já não está mais, né, na ativa da Polícia Militar. Tranquilos? E aí, uma outra questão que pode surgir aqui. Esse grupo de pessoas poderia prender pessoas na prática de crime? Resposta, sim. No Código de Processo Penal vai falar assim que qualquer um do povo pode e as autoridades devem prender quem quer que se encontre em flagrante delito. Então, qualquer um do povo pode. Então, o problema dessa questão não está em prender pessoas. O problema da questão é a finalidade da associação. E a gente vai ver aqui nas alternativas. Mas antes de trabalhar as alternativas, vamos ao estudo que nós tivemos no curso aqui da Aprimorar do nosso projeto Seja Soldado em 30 Dias. Muito bem. Começando, é plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada de caráter paramilitar. Talvez essa questão está entendendo que esse grupo de pessoas armadas tem um caráter paramilitar. A criação de associações na forma da lei e de cooperativas, né, aliás, e na forma da lei de cooperativas, né, independe de autorização. Não precisa de autorização para criar uma associação, tá? Sendo vedada a interferência estatal, ok? As associações podem ser dissolvidas, né, ou suspensas, dissolvidas por, né, no caso de trânsito julgado, uma decisão com trânsito julgado, aquela decisão judicial que não cabe mais recurso, ou suspensas por determinação judicial, para tentar averiguar qual é a finalidade dessa associação, ok? Importante, você não pode, a gente trabalhou isso também na revisão de véspera, você não pode ser obrigado a se associar, né? E uma vez associado, você não é obrigado a permanecer associado, você pode sair quando bem entender, ok? As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, podem representar os seus filiados na justiça ou fora dela, tá? Então, a associação pode te representar, sim, na justiça, né, protegendo ou pleiteando um direito. Tudo bem? Tranquilos? Isso foi o que a gente estudou. Vamos às alternativas. Vamos lá, na letra A. Na letra A, vai trazer para nós aqui, vedado, né? É vedada a formação dessa associação com essas características por ter caráter paramilitar. É mais ou menos o que a gente estava falando, tá? É complicado a gente falar de vedação de associação, mas aí está o pulo do gato. Aí é justamente onde a FGV tentou levar vocês para baixo. Porque a gente sabe que a criação de associação ela é livre, desde que tenha finalidade lícita e não pode ter caráter paramilitar. Se colocar aqui pessoas, associados, todos com porte ilegal de arma de fogo, a gente está criando uma associação paramilitar, ok? Que caracteriza aí o militar? É justamente o porte de arma de fogo, tá bom? Muito bem. Vedação à formação de uma associação por militares, a não ser que tenha autorização, tá? Olha,
não é vedada a formação de associação de militares. Tem várias associações de militares. E ela não precisa de autorização de respectivo comandante nenhum, tá? Então, aqui está o equívoco. Percebam que, na maioria das alternativas, não está se referindo exatamente ao caso, né? Ele diz assim, né? Ao analisar a Constituição da República, os policiais militares convidados concluíram corretamente que aí ele dá um texto para você entender o texto, ok? Vedada a formação da associação com as características, ele traz a alternativa, ok. Mas na letra B, por exemplo, ele não fala exatamente dessa associação, ele fala de qualquer associação de militares. Está equivocado porque não precisa de autorização do comandante. Vedada a formação de associação com objetivo almejado, então ele está falando dessa questão, especialmente dessa questão, pois a prisão em flagrante somente pode ser realizada pelo militar em serviço. Gente, qualquer um do povo pode prender quem esteja em flagrante. O militar em serviço, o militar da ativa, deve prender. Tudo bem? Então, não é essa, né? Não é essa, isso que vai impedir, ok? É lógico que o objetivo almejado tem caráter paramilitar. Então, o objetivo almejado está aqui, ó, no caráter paramilitar. Isso que é o problema do objetivo, tá? E agora, entre prender em flagrante, qualquer um do povo pode, tá? Então, qualquer um do povo pode. É permitida a formação da referida associação independentemente de qualquer balizamento legal, pois o direito de associação é de natureza fundamental. Ok, só que essa referida associação tem uma finalidade paramilitar. Então, essa referida associação está errado, tá bom? Então, nós tivemos aí, né, como uma alternativa muito legal, tá? Para ser a resposta correta, mas se referiu a essa associação que tem caráter paramilitar. Aí ela não pode ser, tá? Permitida a formação de associação com essas características? Bem, não é permitida a associação com essas características são paramilitares, independente de autorização dos respectivos comandantes, desde que os policiais militares atuem fora do horário de serviço. Gente, nada a ver também, tá? Nada a ver, tudo bem? Então, peço que vocês, cuidado quando vocês forem analisar essas questões que envolvem historinhas, para ver se a questão, a resposta está se referindo à historinha ou não, tá? Então, meus amigos, essa questão, a alternativa correta é a letra A, e não vejo aqui nenhuma possibilidade de recurso a princípio, tá bom? Muito bem, prosseguimos então. João, membro da Polícia Militar do Estado do Alfa, atuando como médico, foi aprovado em concurso público de provas e títulos para outro cargo efetivo de médico. Lembra lá? Cargo de profissional de saúde. Lembra que o militar pode, né? Acúmulo de cargos, em regra, é proibido, né? Mas tem essa exceção de profissionais da saúde. E eu citei vários exemplos disso daí. Como o João não almejava deixar a Polícia Militar em razão da sólida carreira que estava construindo, consultou a Constituição da República em relação à possibilidade de acumular esse cargo, já que ele ocupava outro emprego público. Ou seja, ele era médico da Polícia Militar e passou para médico do município. Pode ou não? É uma dessas exceções do acúmulo de cargos que a Constituição prevê, e especialmente para o militar, né? Qual que é a regrinha? Né? Aqui nós estudamos que, né, apesar da proibição de acumulação de cargos, há uma ressalva específica para 2 cargos de empregos privativos de profissional de saúde com prevalência da atividade militar, tá? Para quem estava com a gente no curso aqui de Aprimorar, uma das questões, pode pegar lá a sua aula, que a gente falou de militares estaduais, uma das questões era exatamente de uma oficial médica que estava prestando concurso. Essa questão aqui, que a FGV cobrou, né, para consultor legislativo da Assembleia Legislativa do Maranhão em 2023. Aí você vai falar assim, meu professor, é quase que a mesma questão. Olha lá, falou assim, ó, Joana, oficial médica da Polícia Militar Estadual, almejava se inscrever em um concurso público para provimento de médicos do município Beta. Ao se inteirar da possibilidade de acumular cargos, concluiu que a alternativa correta nessa questão de 2023 poderá acumular cargos com prevalência da atividade militar, sendo a remuneração de cada qual cotejada com o respectivo teto remuneratório. Aqui ele trouxe o conceito de teto remuneratório que a gente trabalhou aqui no curso também, mas percebam que é quase que a mesma questão. Aí, professor, gente, nada se cria, tudo se copia, mais ou menos isso.
as bancas, elas costumam adaptar as suas questões à realidade dos próximos concursos. Ela atualiza questões, mas de repente ela fala, o que eu posso cobrar aqui sobre militar estadual? Ela puxa lá do seu banco de questões e ela trabalha em cima daquele mesmo banco de questões que ela trabalhou em outro concurso. Isso pode acontecer e é legítimo que aconteça, né? Até porque a banca, ela tem um formato, ela segue uma filosofia, ela segue uma lógica dentro do mundo do concurso. Tá? Se a gente pega uma banca como, por exemplo, a VUNESP, jamais essas questões, 5 questões de historinha, como a gente teve hoje aqui, né, como a gente teve nesse concurso da Polícia Militar, seria 2 historinhas e 3 aí, cara crachá, letra de lei, tá bom? Então, essa questão a gente conversou em sala de aula, conversou aqui no nosso curso online também, tá? E foi o que repetiu nessa questão de 2025 da VUNESP Soldado Segunda Classe. Então, João, pode? Pode, é possível essa acumulação desde que haja compatibilidade de horários com prevalência da atividade militar. É impossível ele, ele esse emprego público dele? Não, não é impossível, é uma das possibilidades. É vedado, pois o novo cargo não é da área da educação? Não, gente, esquece. É vedado, pois os policiais militares não podem acumular outro emprego público? Nesse caso, é a possibilidade de acumulação de emprego público. Possível desde que haja compatibilidade de horário, na letra E, tá? Aí, de repente, ele fala assim, carga horária somada não ultrapassa de 40 horas semanais. Gente, né? Pelo amor de Deus, quem que vai contratar alguém que, ó, eu cumpro 30 horas na polícia e só posso cumprir 10 horas aqui no município? É óbvio que, né, isso não vai acontecer. Tudo bem? Então, ele, né, se houver a compatibilidade do horário, ele que se adeque aí aos horários da polícia com prevalência da atividade militar com aquela outra atividade civil no município. Tudo bem, meus amigos? Olha só que legal. Falamos aqui no curso e cai, né, exatamente, né, e cai exatamente no nosso concurso, tá? Então, o que a gente cobrou lá no nosso curso, o que a gente colocou como questão discutida em sala de aula, numa apresentação online, caiu exatamente, ou de uma forma muito semelhante, no seu concurso público. Beleza? Espero que nossos alunos não tenham esquecido dessa questão, né? E que vocês possam ter pontuado aí. Até acho que para outros alunos foi uma questão difícil, para nós aqui só repetiu o que a gente já trabalhou no curso. Muito bem, próxima questão, e aqui vem uma certa polêmica. João, policial militar, estava conduzindo o veículo da corporação, uma viatura, durante o horário do expediente, quando atropelou e matou Pedro, transeunte que atravessava a via pública no momento dos fatos. E resignados, os familiares de Pedro informaram a alguns meios de comunicação social que ingressariam com a ação de reparação de danos em face de João e do Estado Alfa, ao qual estava vinculado a sua corporação. À luz da Constituição da República, tá? Então está falando está falando justamente da responsabilidade civil do Estado, ou da responsabilidade do Estado. Bem, vamos ao que a gente falou em aula. Responsabilidade civil do Estado, ou melhor, a responsabilidade do Estado. No parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição vai falar assim, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público responderão pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra os responsáveis no caso de dolo ou culpa, tá? Essa responsabilidade objetiva do Estado tem a ver com teoria do risco administrativo. Teoria do risco administrativo. Basta você comprovar que o resultado teve como causa a conduta do Estado. E você comprovou isso daí, você tem todo o direito de ingressar contra o Estado nessa demanda, no caso aí desse atropelamento que matou o civil, ok? Só que o Estado, ele não vai arcar com isso. A teoria do risco administrativo dele prestar, o risco dele prestar determinado serviço público, mas ele não vai arcar com isso sozinho. Ele vai procurar quem foi o culpado, quem foi o responsável. Ele responde de forma objetivamente, por quê? Porque eu não posso, ou de forma objetiva, numa responsabilidade objetiva, porque eu não fico perguntando se teve dolo ou culpa do agente do Estado, nesse caso, quando eu entro contra o Estado. Eu falo apenas uma relação de causalidade. Teve uma conduta, foi uma viatura de polícia que atropelou uma pessoa que morreu. Teve essa ligação? Ok, responsabilidade objetiva do Estado. Só que no próprio texto do parágrafo 6º, ele fala que, né, haverá o direito de regresso do Estado em procurar o responsável
que responderá por dolo ou culpa, ou seja, que é uma responsabilidade subjetiva. Subjetiva, eu vou analisar a pessoa se ela agiu com dolo ou com culpa. Se comprovar que o policial não agiu nem com dolo nem com culpa, só o Estado responde, ok? Mas, vamos à questão. A questão vai falar assim, João e o Estado Alfa somente podem ser responsabilizados com a demonstração de culpa daquele? Não, não, daquele João, né? Não, por óbvio que não. Então, meus amigos, toda vez que vocês estiverem aqui, né, analisando uma questão, eu sei que na hora dá um certo nervosismo, ele falou daquele, a culpa daquele, ele está querendo falar da culpa do tal do João. Por óbvio que, né, não depende da culpa dele, da culpa nem do dolo dele, porque o Estado Alfa responde de forma administrativa, ou de forma objetiva, melhor dizendo, basta comprovar o nexo causal. Mostrar o seguinte, veículo da corporação atropelou e matou Pedro, pronto, responsabilidade do Estado. Aí o Estado vai entrar com uma ação de regresso para procurar um eventual culpado. Se não tiver, ele arca sozinho, teoria do risco administrativo, ok? Até mesmo a pessoa que foi atropelada, de repente, deu causa, né? E aí o Estado tem todo o direito de contestar eventual indenização. Muito bem, somente o Estado alfa pode ser responsabilizado independentemente da demonstração de culpa de João. Bem, né, se a gente for analisar do jeito que ele está nos dizendo aqui a questão, somente o Estado alfa pode ser responsabilizado, né, independentemente de culpa. O que eu entendo como independentemente de culpa? Eu entendo assim, tendo culpa ou não João, somente o Estado alfa. Conseguem entender? Quando ele fala tendo culpa ou não João, somente o Estado alfa pode ser responsabilizado? Negativo, meu amigo. Ele deveria falar assim, ó, mesmo que João não tenha culpa, né? Aí, sim, somente o Estado alfa vai ser responsabilizado. Ou ainda analisar a possibilidade de uma ação de regresso contra a própria vítima. Então, quando ele trouxe aqui que somente o Estado alfa vai ser responsabilizado, ele dá como gabarito essa letra B, eu trago para vocês que essa é uma, né, atrocidade que a FGV fez nessa questão. Porque se ele coloca o Estado alfa pode ser responsabilizado independentemente da demonstração de culpa de João, ok, tá certo, tá tranquilo. Tá, agora, somente o Estado alfa? O próprio artigo 37, parágrafo 6º, fala que há possibilidade de ação de regresso, de uma ação de regresso que vai buscar o culpado pelo fato. Então, o próprio parágrafo 6º fala que há responsabilidade do Estado e ele vai procurar outros responsáveis. O próprio parágrafo 6º fala isso. Então, falar que somente o Estado alfa, eu não gostei desse advérbio aqui, tá? Inclusive, é uma das questões passíveis de recurso aqui desse concurso da FGV aí de soldado segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Tudo bem? Mas prosseguimos. João pode ser responsabilizado independente da demonstração de culpa? Não. João só pode ser responsabilizado por dolo ou por culpa. Se não demonstrar pelo menos a culpa de João, ele não vai ser responsabilizado. Ele está dirigindo, cumprindo o procedimento operacional padrão da polícia, com atenção, tudo mais, e ele atropela uma pessoa, ele não vai ser responsabilizado, porque ele não concorreu nem com dolo, nem com culpa, ok? Né? Somente será possível a responsabilização de João e do Estado alfa, caso a família da vítima demonstre que esta última não teve culpa do atropelamento. Não, gente, lembra lá, teoria do risco administrativo, o Estado, principalmente o Estado alfa, ele responde de forma objetiva. O Estado alfa responde de forma objetiva. Basta demonstrar. Veículo atropelou e matou Cicrano aqui, ó, matou Pedro, tá? Então, basta essa conexão de conduta e resultado que o Estado vai responder. Não precisa que a vítima comprove que quem morreu, né, o seu familiar que morreu não teve culpa no atropelamento, ok? É objetivo. Lógico, depois o Estado vai entrar com ação de regresso? Sim, mas para ingressar, né, com essa demanda não precisa essa demonstração. Como o João estava conduzindo o veículo da corporação durante o horário expediente, cumprindo um dever legal, não é possível sua responsabilização pelo atropelamento? Gente, está errado, né?
ainda que a gente esteja aí numa atuação nobre, se a gente errar, a gente vai acabar respondendo pelos nossos atos, tudo bem? Então, é possível sim a responsabilização do policial militar pelo atropelamento, independente se está cumprindo ou não o dever legal. Ué, vai ser analisado se ele agiu com dolo ou com culpa, e aí as possibilidades de exclusão da culpa, ok? Bem, muito embora a gente trabalhou que a questão B tem um equívoco falando no advérbio somente aí, o gabarito nosso é justamente a letra B, e nas demais alternativas também eu não vejo nenhuma chance de acerto pelos motivos que nós falamos aqui. Tudo bem? Vamos voltar aqui, ó. Olha aqui o que está escrito aqui, ó. As pessoas jurídicas de direito público, de direito privado, né? Elas vão ali responder, né, pelos danos que seus agentes nessa qualidade causarem às terceiras. Então, ó, primeira responsabilidade objetiva está aqui, ó, tá? E depois a segunda responsabilidade, assegurado o direito de regresso contra o responsável. Ó, o responsável aqui, ó. Responsável no caso de dolo ou de culpa, que é uma responsabilidade, quando a gente analisa dolo e culpa, é uma responsabilidade subjetiva, tá bom? Então, a própria Constituição, à luz da Constituição, está prevendo essas duas responsabilidades, do Estado e do agente público. Tudo bem? Espero que tenha entendido as sentenças aí. É o gabarito que eu discordo, na verdade, acho que essa questão deveria ser anulada e todos mereceriam aí o ponto relativo a essa questão, tá bom? Bem, prosseguimos então, a última questão então que nós vamos analisar no dia de hoje. O Ângelo, soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, foi denunciado pelo Ministério Público pela alegada prática de crime militar contra civil. Bem, ele vai trazer aqui, crime militar contra civil. Muito cuidado quando fala de crime militar contra civil, porque tem um crime doloso contra a vida de civil, que daí, por ser crime doloso contra a vida, é competência do Tribunal do Júri, e a gente trabalha isso tanto no artigo 5º como na aula de Tribunal de Justiça Militar. Okay? Ao tomar conhecimento do ocorrido, consultou a Constituição do Estado de São Paulo para verificar quem é que vai julgar ele, né? Qual é a autoridade ou órgão que vai competente para processar e julgar. Muito bem. Ao fim de sua análise, Ângelo concluiu. Vai ser o conselho de justificação? Gente, conselho de justificação é para oficiais aí e é administrativo, não é judicial. Tribunal de Justiça Militar? Bem, quando a gente estuda o Tribunal de Justiça Militar aqui em São Paulo, a gente percebe que o Tribunal de Justiça Militar, ele é a segunda instância da Justiça Militar Estadual. A primeira instância é composta por diversas auditorias, em que os juízes dessas auditorias podem julgar os casos singularmente ou num colegiado com 4 oficiais. Singularmente, o juiz e um colegiado com 4 oficiais, ok? Da Polícia Militar. E aí tem um conselho permanente para praças e o conselho especial para os oficiais. Bem, o juiz pode julgar as questões singularmente, e a gente vai trazer quais são essas possibilidades. Mas o juiz também pode julgar as questões no conselho. Quando quer singular, quando quer do conselho, tá? Então, as duas possibilidades aqui, meus amigos, é a letra B e a C. As duas possibilidades. Por quê? Do juízo comum, não, porque a própria questão falou para nós prática de crime militar. Crime militar, o juízo comum não julga. O juízo comum só julga crime comum, tá? Então, ele está errado a letra D. Conselho de Justiça sob a presidência de um juiz de direito. Olha, também, essa aqui, talvez, né? Vamos deixar ela aqui no cantinho aqui para a gente analisar com mais calma. Muito bem. Competência da Justiça Militar. Vamos falar da primeira instância. Temos os conselhos permanentes e os conselhos especiais, né? Para os crimes militares praticados por praças, crimes militares praticados por oficiais. Só que, especificamente, a própria lei, né, no nosso estudo lá, e esse aqui foi um quadrinho que eu falei para vocês, pessoal, esses 2 quadrinhos aqui, guarda no coração, que quem não entende nada de justiça militar, decora isso e vai se dar bem na prova, tá? O juiz singular, ou seja, o juiz de direito do primeiro grau, né, ele vai julgar sozinho crimes militares contra civis, que é justamente a nossa questão, ações judiciais contra atos disciplinares militares, então se o policial ficou preso no quartel lá, vai julgar um mandado de segurança e tudo mais, os serviços de correição, de corregedoria permanente sobre as atividades de polícia judiciária, que é a investigação de crimes militares, ou também do presídio militar. Tudo bem? Primeiro grau. Segundo grau, segunda instância,
o Tribunal de Justiça Militar. Agora já não estou falando mais das auditorias, não estou falando em primeira instância, não estou falando de juiz de direito de forma isolada. Estou falando de tribunal, que é composto por 7 juízes, 4 deles coronéis, né, que foram nomeados aí juízes, e 3 juízes togados, que são normalmente juízes de primeiro grau, que já tem, né, no edital que abre lá, tem tempo de serviço e tem as possibilidades para ir para a segunda instância, né, para o Tribunal de Justiça Militar. Bem, chefe da Casa Militar, comandante-geral da Polícia Militar nos crimes militares, assim está na nossa Constituição. Mandato de segurança e os habeas corpus, revisões criminais ser julgados das auditorias, que é primeiro grau, grau de recurso do primeiro grau também, nas apelações aí, né, e correção geral aí sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar, ou seja, também faz a parte de corregedoria aí das investigações de Polícia Judiciária Militar, e decidir também sobre a perda do posto da patente dos oficiais de graduação das praças. Aqui também cai bastante, tá? Ainda que não tenha caído nessa prova, gente, quem sabe para a próxima prova, eles não vão trazer aqui quem é responsável por perda de graduação, perda do posto patente dos oficiais e da graduação das praças. Quem é? Tribunal de Justiça Militar, tá? Ah, mas é segunda instância, bem, tá assim na Constituição e só o tribunal vai decidir por essa, né, perda do posto patente dos oficiais e da graduação das praças. Tudo bem? Tranquilos? Então, meus amigos, dessa questão, como a gente já trabalhou, quem julga crime militar contra civil, o crime militar contra civil, aqui, ó, crime militar contra civil, é o juiz de direito de primeiro grau, do juízo militar, tá? E ele faz, ó, juiz singular, juiz singular de direito do juízo militar. Ah, mas não pode ser o Conselho de Justiça, o Conselho Permanente de Justiça? Não, gente. O Conselho Permanente de Justiça julga os crimes militares que não forem contra civis. Aí você fala, mas como assim? Tem crime militar que não é contra civil? Sim, né? O policial que comete corrupção no seu trabalho, ele não está atentando contra um determinado civil, ele está atentando contra a honestidade, contra a imagem da administração militar, a honestidade, a probidade da administração militar. Então, esses caras, por exemplo, que respondem por corrupção, por atentar contra a própria administração militar, ou algum crime de autoridade, insubordinação, algo do tipo, ele vai responder pelo Conselho de Justiça, Conselho Permanente para as Praças e Conselho Especial para os oficiais, tá? Então, não caberia Conselho de Justiça aqui, porque é crime militar contra civil. Crime militar contra civil, juiz singular, tá? Juiz de direito do juízo militar, ok? Tribunal de Justiça Militar também não é competente para esses casos, ele acaba sendo apenas o grau de recurso, tá? Então, ele é a nossa segunda, né? Vou tentar fazer um azinho aqui, ó. Nossa segunda instância, ok? Então, nossa segunda instância aí, mas não é competente originariamente para trabalhar essa questão de crime militar contra civil, tá? Primeira instância, então, o juiz de direito militar. Tudo bem, meus amigos? Tudo isso nós vimos no curso e nós conversamos também na nossa revisão de véspera, tá bom? Isso aí, aprimorar cursos, mire na vaga, estaremos sempre aí juntos à disposição, todos os senhores aí. Até a próxima. Valeu!